Olá, pessoal. Nessa aula eu vou falar sobre fila com prioridades, ou fila de prioridades, ou lista de prioridades, tem vários nomes. Esse material aqui é todo baseado na apostila do professor Viduane, tá? Como sempre, a implementação que eu vou passar para vocês é em Java, orientada a objetos, e a implementação da apostila do professor Fábio Viduane é em C. Mas as diferenças são pequenas, tá? E talvez eu faça uma outra aula falando sobre essa implementação. Existem diversas aplicações para essas filas de prioridade. Né? As mais óbvias são aquelas filas de atendimento, né, que existem prioridade. Né? Você vai no banco, você pode solicitar um atendimento prioritário. Mas também pensar num pronto-socorro, né, que quando você chega você faz aquela triagem e é atribuído um grau de risco, né, para cada paciente, e os pacientes com risco maior são atendidos primeiro. Outra aplicação muito comum são as filas de processo de execução em um sistema operacional, que cada processo pode ter uma prioridade diferente, e isso acarreta que o processo vai ser escalonado primeiro do que outros. E outro tipo de aplicação muito comum também são os conhecidos algoritmos gulosos, que talvez vocês ainda não viram o que é isso, mas é uma categoria de algoritmos muito comum para problemas de otimização combinatória, em que o algoritmo iterativamente precisa consumir itens para resolver um problema de otimização, e a característica dos algoritmos gulosos é que ele sempre quer, né, consumir o próximo item que tem a maior prioridade, ou maior peso, ou menor peso, mas sempre existe esse conceito, né, do peso, e que eles querem que o algoritmo precisa consumir os itens. Um algoritmo muito famoso e bem simples, né, e muito usado também, funciona dessa forma, é um algoritmo para encontrar a melhor rota entre duas localizações numa cidade, um mapa, na realidade. O algoritmo de caminho mais curto em grafos, o algoritmo de Dijkstra, usa uma fila de prioridades. E é um algoritmo super simples de implementar, desde que você tenha uma fila de prioridades à sua disposição. Então vamos definir mais conceitualmente o que é uma fila com prioridade. Vamos então definir o tipo abstrato de dados fila com prioridade. Como eu falei, essa estrutura de dados tem outros nomes. Ao invés de fila, se usa lista. E às vezes, ao invés de falar com prioridade, se fala de prioridade. Tá? A fila com prioridade é uma lista de pares, item e prioridade. Certo? Então, cada item na sua lista tem um valor de prioridade associado. No nosso caso, a gente vai tratar a prioridade como um número inteiro, tá? Mas na prática você pode implementar isso como sendo qualquer coisa que possa ser comparada, né? Que tem uma ordem definida, tá? Mas no nosso caso, a gente vai ter um item que nessa aula a gente vai até desconsiderar, e a gente vai considerar só a prioridade em si e esquecer um pouco o item. Na implementação, eu já incluo esse item. Bom, as duas operações principais de uma fila com prioridade são a inserção e a remoção. A inserção, você quer inserir um novo item na fila, esse item está atrelado a uma prioridade. E na remoção, a remoção tem a característica específica, né? Você sempre quer remover o item com maior prioridade. Essa é a principal característica da fila com prioridade. Existem outras operações também interessantes, e as duas operações mais comuns são a obtenção do item com maior prioridade sem removê-lo, né? E a alteração da prioridade de um item. Bom, eu tenho certeza que vocês conseguem implementar uma fila com prioridade com os conceitos que vocês já conhecem hoje, né? Vocês já devem ter imaginado que existem duas formas básicas de implementar uma fila com prioridade. Quais são as estruturas de dados que você poderia usar? Um vetor
né, para armazenar esses itens com as suas prioridades. A questão de se você implementar com um vetor, qual vai ser o custo de inserção na fila? Imagina que a gente vai implementar com um vetor como se fosse uma sacola, né? A gente vai inserir sempre no final do vetor. Então a inserção fica constante, né? Tempo constante, O de 1, porque é só você ir lá na última posição livre do vetor e inserir um novo item, né? Agora, a remoção nessa implementação vai ser O de N no pior caso, porque você vai poder, quando você for remover, você tem que remover o item com maior prioridade. E esse cara pode estar lá no meio do vetor, ou no pior dos casos, no início do vetor, e aí você vai ter que tirar ele de lá e deslocar todos os elementos para a esquerda. Na realidade, você poderia usar um truque, trocar o último elemento com o primeiro, mas só para encontrar o elemento com maior prioridade, você já tem custo O de N no pior caso. Então, a remoção com um vetor simples, sem nenhuma estrutura ali interna, é O de N na remoção. Aí você pode fazer diferente, né? Você pode usar um vetor, mas manter esse vetor ordenado. Você, à medida que você vai inserindo, você sempre insere ele de maneira ordenada. Mas aí a gente acaba ficando com a inserção mais cara. A inserção vai ficar O de N, porque você pode sempre, no pior caso, ter que inserir no início do vetor. E aí a remoção pode ficar O de 1, porque você pode deixar sempre o cara com maior prioridade no final do vetor e fica fácil remover. Outra forma de implementar, ao invés de usar o vetor, é usar a lista encadeada, né, que a gente viu na aula anterior. A lista encadeada serve os mesmos propósitos de um vetor, mas ela tem características bem diferentes, né, no armazenamento e no acesso. E aí, nesse caso, né, uma lista encadeada sem nenhuma organização interna, a inserção é O de 1 também, assim como no vetor, mas de novo a gente acaba tendo a remoção O de N. Né? E se a gente manter uma lista encadeada ordenada, de novo a gente vai inverter esses custos. Né? A inserção vai ser O de N e a remoção vai ser tempo constante. Né? O que a gente vai ver hoje é uma estrutura de dados chamada heap, que é uma estrutura de dados bem legal, bem enxutinha, umas ideias legais, e que a gente vai conseguir fazer inserção e remoção, ambos no pior caso da ordem de log n. E isso, em geral, né, vai ser melhor do que qualquer uma dessas opções aqui. Né? A menos de casos bem específicos, tá? Em geral, isso aqui vai ser melhor na maioria das aplicações. Né? Você perde a vantagem de ter alguma operação em tempo constante, mas você ganha muito que as duas operações têm um custo logarítmico, né? Nenhum dos dois é linear. Para entender heap, a gente antes tem que entender o que é uma árvore binária, porque o heap é um tipo de árvore binária. Então a gente vai ter uma noção aqui do que é uma árvore binária e depois dizer melhor o que é um heap. Esse diagrama que vocês veem aqui, essa figura que vocês veem, é uma árvore binária, é um exemplo de uma árvore binária. E aí tem alguns termos que é importante a gente conhecer para a gente conseguir conversar melhor. Então, uma árvore binária é composta por um conjunto de nós. Então, cada bolinha aqui com um número dentro é o que a gente chama de nó. Tem sempre um nó especial numa árvore, que é o nó raiz, que é esse nó aqui de cima. E se vocês observarem, então, uma árvore binária em computação é como se fosse uma árvore de cabeça para baixo, né? A raiz está aqui em cima, né? E aqui embaixo estão as folhas da árvore, esses nós aqui embaixo. Mais para frente eu vou definir melhor o que é uma folha de uma árvore. Bom, agora olhando por um pedacinho da árvore, vamos definir outros termos. Né? Então agora eu vou dar nome aos
nós, esses três nós aqui. Então, esse é o nó I, esse é o nó J e esse é o nó K. Depois, no RIP, a gente vai ver que esses nomes, na realidade, vão ser índices mesmo, né, desses nós, e numerar esses nós, tá? Que não tem a ver com esse número aqui, tá? Esse número aqui, na realidade, vai ser a prioridade do nó, né? Então, aqui a gente tem esses nós. E aí, a gente fala que o nó J é filho esquerdo do nó I, certo? E o nó K é filho direito do nó I. E, por sua vez, o nó I é pai tanto de K quanto de J, certo? E aí, aqui a gente já entende por que essa aqui é uma árvore binária. Essa aqui é uma árvore binária porque cada nó pode ter no máximo 2 filhos, certo? Pode ter menos do que 2, mas no máximo são 2 filhos. E aí, por isso que a gente pode dar nomes, né, esse esquerdo e direito de um nó, de uma árvore binária. Ele só tem um filho esquerdo e ou um filho direito, ok? E aí a gente pode ver, e agora também é importante a gente notar que essa definição de árvore é uma coisa recursiva. Então, essa aqui, ó, é a raiz dessa árvore completa, certo? Se a gente olhar só para esse nó, a gente diz que esse nó é a raiz dessa subárvore aqui, ó. Da mesma forma, esse nó com prioridade 18 aqui é a raiz dessa subárvore aqui. Certo? Então, essa definição de árvore é uma definição recursiva. Tá? Bom, então, agora que a gente sabe, né, que a gente pode falar que o I é pai do J, o K é pai do I, o K é o filho direito do I, o J é o filho esquerdo do I, a gente pode definir umas funçõezinhas que vai ajudar bastante a gente na hora de definir um RIP, tá? Então, a gente vai definir três funções. A função pai, que dado o nome de um nó, né, que na realidade vai ser o índice de um nó aqui, vai retornar o índice do nó pai dele, né? Então, pai de J e pai de K tem que retornar I. E vou ter as funções esquerda e direita, o ESC e DIR, que retornam o filho esquerdo do nó I ou o filho direito do nó I. Ok? E aqui a gente tem os nós folha. Os nós, então, aqui a gente tem a raiz da árvore e aqui embaixo a gente tem os nós folha. Um nó é dito folha quando ele não tem nenhum filho. Tá? Então, esse nó aqui, apesar de estar faltando o filho direito, ele tem o filho esquerdo. Então, esse nó aqui não é uma folha. Tá? Por outro lado, esse aqui é folha, esse aqui é folha. Aqui a gente tem 5 folhas. 5 nós folha. Outra definição importante em uma árvore binária, que serve para qualquer tipo de árvore, na realidade, é em relação ao nível. Então, a gente pode sempre organizar uma árvore assim em níveis, tá? O nível 0 sempre só tem um nó, que é o nó raiz. O nível 1 em uma árvore binária pode ter no máximo 2 nós, que são os 2 filhos da raiz. Já o nível 2 podem ter quantos nós? Até 4, né? Porque cada um dos filhos do nível anterior pode ter 2 filhos, então dobra o número total de filhos. E aí no nível 3 aqui a gente pode ter 8 filhos, né? Porque são 2 filhos para cada um dos nós aqui no nível superior. Então agora a gente pode definir melhor o que é um RIP. Um RIP é uma árvore binária. Uma árvore binária onde cada nó tem uma prioridade associada. Em geral, além da prioridade, você vai ter um item pendurado aqui nesse nó. Né? Então, cada nó é um item com sua prioridade. Esse item pode ser uma pessoa, pode ser um produto, pode ser um carro, pode ser qualquer coisa, depende da aplicação, certo? Aqui a gente vai ignorar os itens e vai tratar só das prioridades. Então, esses números que vocês estão vendo aqui nos nós são as prioridades dos itens desses nós. Mas a gente vai ignorar o item e olhar só para a prioridade, que é o que importa para os algoritmos de RIP, tá bom? Além disso, a gente vai numerar esses nós
do heap, da nossa árvore binária. De tal forma que a gente consiga identificar qualquer nó pelo índice dele. Tá? E a gente numera a partir do zero. Então, a raiz vai ser o zero. E aí a gente vai numerar por nível e da esquerda para a direita. Então, a raiz é o zero, que é o único no nível zero. Aí, no nível 1, esse nó da esquerda aqui, o filho esquerdo da raiz vai ser o nó 1 e o filho direito da raiz vai ser o nó 2. Aí a gente passa para o próximo nível. 3 é esse nó é o 4, esse nó é o 5, esse nó é o 6. E aqui embaixo, o nó 7, nó 8 e o nó 9. Então a gente já pode ver que essa árvore aqui tem 10 nós, né, e a gente numerou eles de 0 até 9. Tá? E a gente consegue identificar de maneira única cada um desses nós. Tá bom? Então quando a gente falar agora o nó 4, é esse nó aqui, não é o nó com prioridade 4. Tá ok? Ou se eu falar o nó 8 não é esse nó. O nó 8 é esse, que tem prioridade 12. Esse nó aqui é o nó 4, que tem prioridade 8. Ok? Bom, dito isso, agora a gente pode começar a falar, né, de nó I. O nó I é o nó no índice I, certo? É o nó que a gente numerou ele como I. Mais nomenclatura, né? Então eu vou usar esse P maiúsculo aqui como se fosse com a notação de vetor aqui, né? Então o P no índice I é a prioridade do nó I. Tá? Isso aqui é só uma nomenclatura. Na hora de implementar, isso aqui a prioridade vai estar num vetor também, né? Então por isso que a gente usa essa notação de vetor aqui. E agora vem o que a gente chama de propriedade de Max-Heap. Porque esse heap que a gente vai tratar aqui, que é o mais comum, é um heap em que o nó com maior prioridade fica sempre aqui na raiz, tá? E a propriedade de max heap é essa aqui, ó. A prioridade do pai de um nó i qualquer tem sempre que ser maior ou igual que a prioridade do i, certo? Então, qualquer nó que eu olhar aqui, ó, pegar esse nó 1, a prioridade desse nó tem que ser maior ou igual que a prioridade de qualquer um dos filhos dele. Tá? Ou, na realidade, o que eu estou dizendo é pegar um nó I qualquer, que seja esse aqui, eu estou dizendo que o pai dele tem que ter uma prioridade maior ou igual que a dele. Mas dizer isso também significa, né, que para esse nó, a prioridade dos filhos, dos dois filhos desse nó, tem que ser menor ou igual que a prioridade desse nó, certo? É a mesma coisa. E como a gente define isso para qualquer nó da árvore, isso também é uma definição recursiva, né? A gente pode aplicar ela em qualquer nó da árvore e isso acaba se aplicando de forma recursiva da seguinte maneira. Esse nó, a prioridade desse nó tem que ser maior ou igual que a prioridade desse nó e desse nó. Recursivamente, a gente pode, como a gente sabe que isso se aplica para todos os nós, a gente pode dizer, na realidade, que a prioridade desse nó é maior ou igual que a prioridade de todos os nós dessa subárvore esquerda e também de todos os nós dessa subárvore direita, certo? Então, isso é o que a gente chama... Bom, e aí uma consequência dessa propriedade do heap é que, com certeza, o nó com maior prioridade está na raiz da árvore binária, na raiz do heap. Não tem como você mexer aqui e colocar, né, esse nó, essa prioridade aqui para baixo, respeitando essa regra do heap. Né, porque esses caras aqui são menores do que ele, então para descer ele você vai ter que jogar alguém aqui para cima e se alguém vai ser menor. Então não tem como você não ter essa propriedade, né? A raiz sempre contém o item com maior prioridade. Um item com maior prioridade, porque pode haver empate, né? E se tiver empate, um dos caras com maior prioridade vai estar aqui, o outro vai estar aqui nos filhos, né? Isso é o que a gente chama de max heap. Essa é a propriedade de max heap.
porque, né, a gente está querendo recuperar sempre o cara com maior prioridade. Existe também o min heap, né, que você faz o contrário. Né? Você inverte, quem está aqui é o cara com a menor prioridade. E aí você inverte esse sinal aqui também na regra do heap. Ok? Mas isso não muda muito, não muda quase nada, né, na definição dos algoritmos. Tá? Além da propriedade de max heap, o heap também tem que respeitar essas duas regrinhas aqui. Ó. Só posso ter nó folha, né, aqueles nós que não têm filhos, no último e no penúltimo nível da minha árvore, do meu heap. Tá bom? Então não posso remover, por exemplo, quer dizer, eu não posso remover esses dois nós aqui e esse nó 2 aqui se transformar numa folha. Porque aí ele vai estar no nível 1, que não é nem o último nem o penúltimo nível. Eu não posso ter uma folha aqui. Certo? A outra regra é que essas folhas aqui do último nível, elas têm que estar sempre alinhadas aqui do lado esquerdo. Ó, tem que estar completo aqui os filhos à esquerda da primeira nó aqui que não tem os dois filhos completos, ó, tem que estar tudo completo aqui. Certo? Se eu for inserir um novo nó nesse heap, eu tenho que inserir ele aqui. Ó. Eu não posso inserir um filho aqui. Ok? Não posso, tem que estar todo mundo, esses nós tem que estar todo mundo aqui alinhado para o lado esquerdo. Certo? Depois a gente vai entender melhor o porquê dessas regras. Tá? Bom, vamos ver agora então como que eu posso inserir um elemento, um item no meu heap. Certo? Então eu quero inserir aqui ó, um item com a prioridade 20. E veja que eu estou ignorando o item, né? Eu estou só falando qual é a prioridade dele, que para a gente é o que importa. Bom, como que eu posso fazer isso? Primeira coisa que a gente tem que pensar é naquelas regrinhas estruturais que a gente acabou de ver. Né? A gente pode ficar preocupado inicialmente com a prioridade, né? Esse 20, né? Esse 20 tem que ficar aqui em cima, porque ele é maior do que o 18 e o 14, né? Mas não tem como eu inserir alguém aqui no meio, sabe? Porque aqui está todo mundo completo, ó, todo mundo com 2 filhos, né? Não tem como eu inserir ele aqui. Então, a estratégia é o quê? É eu inserir lá embaixo. É eu esquecer dessa restrição do max heap e respeitar apenas aquelas outras restrições que a gente viu no slide anterior, né? Que é sempre só deixar nós folhas nos dois últimos níveis e no último nível tem que estar todo mundo alinhado à esquerda, essas folhas aqui. Então, pensando nisso, se eu quiser inserir o 20, a melhor ponto para eu inserir é aqui, ó, porque aí ele não vai causar problema para aquelas duas regrinhas que a gente viu no slide anterior. Então, coloco o 20 aqui ao lado do nó 9, certo? Agora eu tenho que dar um número para esse nó, vai ser o próximo, né? Eu sempre numero aqui da esquerda para a direita, então o próximo aqui é 10. Então veja, né, que a minha inserção tem que ser seguindo essa ordem, né? E aí eu vou colocar o 20 aqui. O problema é que esse nó 10 não está respeitando a propriedade de max heap. O pai do nó 10, que é o 4, tem uma prioridade menor do que a prioridade no nó 10. Mas é aí que entra um algoritmo bem simples, que é o algoritmo sobe. O que eu vou fazer é subir essa prioridade, esse item, até eu satisfazer a propriedade max heap. Certo? Então, se ele não está respeitando aqui porque o pai dele é menor do que ele, troca ele com o pai dele. Passa o 20 para lá, desce o 8 para cá. Certo? Bom, mas aí eu causei outro problema, né? A prioridade do nó 4 é maior do que a prioridade do pai do nó 4, que é o nó 1. Mas aí, como que eu resolvo? Faço a mesma coisa. Passo o 20 para lá e troco o 20 com 18, que é basicamente executar o algoritmo sobe aqui a partir do nó 4. E ele vai trocar o 20 com 18.
E uma coisa importante da gente notar é o seguinte, né? Eu estou trocando, né? Eu estou descendo um cara para cá e subindo o outro para lá. Esse cara, esse 18, já tinha um filho aqui desse lado, né? Será que eu subir o 20 para lá não vai causar problema com a regra do max hip para esse lado de cá? Não, né? Não tem como causar, porque a regra é a seguinte: esse cara tem que ser maior ou igual que esse, maior ou igual que esse. Então ele já era maior ou igual que esse, porque antes de eu inserir o 20 aqui, que foi a única modificação que eu fiz, esse cara era um hip, então era um max hip, ele respeitava essa propriedade. Então eu jogar o 20 lá para cima nunca vai causar um problema aqui, porque o 18 já era maior do que esse cara, e eu estou jogando o 20 para cima porque o 20 é maior do que o 18. Então o novo pai do 16 só pode ser ainda maior do que ele, né? E o mesmo se aplica, né, quando eu desço o 18, será que ele não poderia causar problemas aqui para esses filhos? Não pode causar, porque o 18 estava aqui e pela aquela regrinha recursiva que a gente comentou, o 18 é maior ou igual que todo mundo das duas subárvores dele. Então ele era maior do que todo mundo que estava aqui. Ele só não era maior do que o 20, porque o 20 foi a gente que acabou de inserir, né? Mas do resto ele era maior. Então ele nunca vai ser menor do que alguém que estava aqui embaixo dele. Tá? E aí nesse ponto, depois que a gente subiu o 20 até aqui, a gente acaba satisfazendo o max hip, porque agora a gente vê que o 20 é menor ou igual, é menor, né, que o pai dele. Bom, e agora como que eu removo alguém do meu hip? A gente já viu como inserir, né? O remover, lembrem que a operação remover não tem parâmetro nenhum. No max hip, quando a gente quer remover alguém, a gente quer remover o cara com a maior prioridade. Nesse caso, quem é? É o 26, e não é por acaso que ele está aqui, né? A gente já viu que sempre o cara com maior prioridade está na raiz do hip. E aí, de novo, a gente tem um problema, né? A gente não consegue remover esse cara, simplesmente. Se a gente remover esse cara, esses dois caras ficam sem pai, né? E eu vou ficar com duas subárvores, na verdade, duas árvores disjuntas aí, isso não pode no hip, né? Então, como que eu posso resolver esse problema? A ideia é um pouco parecida com a inserção, né? Na realidade, eu vou remover esse cara e pôr alguém no lugar dele. Quem que eu vou colocar no lugar dele? Vou colocar um cara que é fácil de remover. Quem é fácil de remover? Um cara que é fácil de remover sem quebrar a estrutura do hip. Né? Pode quebrar a regra do max hip, mas não a estrutura física aqui dos nós, né? Essa questão do alinhamento dos nós e dos nós folhas estarem no penúltimo e último nível. Que é esse cara aqui, ó, é o último cara. É o nó que está na última posição aqui, no último índice, que é o 10. Então vou pegar esse 8, tirar daqui e jogar lá. Aí remover o 8 daqui é tranquilo, né? Porque não tem problema nenhum eu remover, ó. Ficou todo mundo alinhado aqui à esquerda e tal. O único problema é que o 8 não respeita a propriedade max hip. Né? O 8 é menor do que o 20 e menor do que o 14. Ele não respeita nenhum dos dois. Mas aí, isso é mais fácil de resolver com um algoritmo relativamente simples. Esse algoritmo é o algoritmo DESF, ao contrário do SOB. O DESF é um pouquinho mais complicado do que o SOB, por quê? O SOB tinha uma característica que facilitava muito, né? Eu só posso subir para um lugar, porque eu só tenho um pai, né? Cada nó só tem um pai. Então, se eu for subir, eu tenho que subir para o pai. Agora, o DESF, eu tenho dois filhos, né? Para eu descer esse valor, eu tenho que escolher se eu vou descer para o lado esquerdo ou para o lado direito. Para que lado vocês desceriam? O lado esquerdo, nesse caso, por quê? Porque esse é o filho maior. Entre os dois filhos desse nó zero, o com maior prioridade é o nó 1, que tem prioridade 20. Então, se eu jogar ele para cá, como ele é o maior, ele é maior ou igual que o filho direito. Então, ele vai se tornar pai do filho direito, e isso vai resolver o problema do max hip aqui, né? Ele vai respeitar a restrição de max hip.
certo? E é isso que a gente vai fazer, ó. Vai descer o 8 e subir o 20. Mas aí aqui, de novo, a gente vai ter um problema com esse nó, né? O nó 1 não respeita a propriedade max heap, nem com relação ao filho esquerdo, nem com relação ao filho direito. Na realidade, né, não importa se ele não respeitar para os dois, tá? Ele poderia respeitar para um só, mas não adianta, ele tem que respeitar para os dois. E aí a ideia é a mesma. Eu vou então agora aplicar essa ideia do desce aqui nesse nó novamente. E aí eu vou descer, eu vou escolher qual lado para descer. Eu vou descer para o lado direito, que é o lado que tem o filho com maior prioridade. Porque eu colocando 18 ali em cima, ele respeita o max heap em relação a esse antigo irmão dele, né? Ele vai ser o pai desse cara. E é isso que eu vou fazer. E aí, nesse momento, a gente acaba vendo que resolveu o problema. O 8 é maior ou igual que 6, né? Que esse nó, a prioridade do nó 9. E aí eu consertei o meu heap. Certo? Então, com isso, a gente vê as duas operações, como implementar as duas operações de um max heap, né? E os dois algoritmos principais são esses do SOB e do DES. Esses dois algoritmos são aplicados, né, iterativamente ou recursivamente até você chegar num ponto em que o problema, a regra do max heap está sendo respeitada. Agora, como implementar uma árvore? Vocês ainda não viram árvore, nem árvore binária, nem árvore de qualquer tipo, né? Vocês vão ver isso na disciplina de estrutura de dados. Mas aqui no RIP, na realidade, a gente não vai implementar uma árvore da maneira mais explícita. A gente vai usar um vetor para armazenar esses valores. E essa representação, essa implementação usando um vetor, está diretamente relacionada com essa numeração que a gente escolheu aqui dos nós, ó, lá no início. Tá? Essa numeração não é por acaso. A gente numera esses caras dessa forma, porque aí a gente consegue colocar esses caras em um vetor de tal forma que, né, cada item aqui está na posição correspondente do vetor. Certo? Então, esse item com prioridade 6, ele está na posição 9 do vetor. O item com maior prioridade está na posição 0 do vetor. O item com prioridade 16 está na posição 3 do vetor. Certo? E essa numeração aqui também vai ser muito importante para a gente saber calcular rapidamente, dado um nó qualquer, o nó 4, quem é o nó pai desse nó e quem são os filhos esquerdo e direito desse nó. E saber quem é o nó pai ou os filhos é saber o índice, né? É saber que o pai de 4, o índice dele é o nó na posição 1. Porque aí dessa forma a gente consegue navegar nessa árvore, só que na realidade a gente vai navegar nesse vetor. E não na árvore, não vai existir essa árvore explícita. Essa árvore vai ser sempre representada como nesse vetor. Então, como que a gente vai agora, em cima de um vetor, conseguir navegar, né, acessar essa árvore aqui? Não, de novo, né, a gente não vai ter essa árvore explicitamente representada na memória, tá? Essa árvore está toda definida em relações entre esses índices aqui, entre esses números que a gente deu aqui para essa árvore, tá? E aqui a gente tem a implementação daquelas três funçõezinhas, aqueles três métodos que a gente viu no início, né? Dado um nó i, né, que é o índice, esse número aqui do nó, quem é o pai dele? É só uma continha. E dado i, quem é o filho esquerdo? É outra continha. E dado i, quem é o filho direito? É outra continha bem simples. E a gente consegue fazer essas continhas por quê? Por causa da estrutura da árvore binária, que é, né, cada nó tem 2 filhos. E aí esses 2 filhos, cada um deles tem mais 2 filhos. Então no primeiro nó a gente tem um nó,
Desculpa, no primeiro nível a gente tem um nó, que é o nó raiz. No segundo nível a gente tem dois nós. No terceiro nível a gente tem quatro nós. E no quarto nível a gente tem até 8 nós. Né? E depois no quinto nível a gente vai ter 16 nós. Então vai sempre dobrando a quantidade de nós. Então a relação entre pai e filho é algo que, né, o filho de um nó é aproximadamente duas vezes o índice dele. O filho esquerdo e o filho direito. E tem só uns ajustezinhos aqui para dar certinho a conta. E o pai de um nó é aproximadamente metade do índice dele. Tem que fazer de novo essa aproximaçãozinha aqui só para dar certo para o filho esquerdo e para o filho direito. Né? Então, se eu chamar pai de 5, ele vai me retornar 2. Né? 5 menos 1 dá 4, dividido por 2 dá 2. E o pai de 6 também vai me retornar 2, porque vai ser 6 menos 1, 5, dividido por 2, daria 2,5, né? Mas essa que em Java vai ser a divisão inteira e ele vai retornar 2, certo? E se você observar essas continhas aqui para qualquer nó aqui, você vai ver que vai dar certo. Vai sempre retornar os índices corretos. E aí com isso, ó, essa relação aqui de filhos, quem é filho, quem é pai, não precisa mais, eu não preciso mais dessa árvore aqui. Ó. Eu faço tudo aqui no vetor. Ó. Eu sei que a raiz é no 0, depois ela tem dois filhos, que é o 1 e o 2. Aí o 1 tem dois filhos, que é o 3 e o 4, e o 2 tem dois filhos, que é o 5 e o 6. E assim por diante. Então, na realidade, a gente não usa nem nada de árvore aqui na implementação de um heap, é tudo em um vetor, tá? Então, a gente vai usar um vetor, que em geral a gente vai alocar um vetor bem grande, né? E usando dinamicamente esse vetor, né? A gente vai ter um atributo que guarda quantos elementos eu tenho no meu heap, né? E esse atributo o nosso heap vai poder crescer e diminuir mais em cima de um vetor que tem tamanho fixo. Eu não vou comentar aqui a implementação dos algoritmos de inserção e remoção, né, do sobe e do desce. Tá? Eu vou deixar isso para vocês verem no código, eu vou disponibilizar o código e passar alguns exercícios para vocês estudarem o código. Né? O mais importante aqui, né, é importante vocês entenderem a implementação, mas o mais importante de tudo é vocês entenderem o algoritmo sobe e desce, né, como que você executa o algoritmo de inserção e remoção, e consequentemente o sobe e o desce aqui numa árvore, e saiba, dado uma árvore, qual é o vetor correspondente, e dado um vetor correspondente, qual é a árvore correspondente. E a implementação é importante vocês entenderem também, né? Olharem lá, vai ter os exercícios, né? Mas antes de entender a implementação, você tem que entender esses algoritmos de inserção e remoção, né? Olhando para a árvore e entender esse mapeamento aqui, né? Que existe. Não precisa decorar essas fórmulas, né? Você pode sempre derivar essas fórmulas fazendo essa numeração aqui que a gente viu. Tá ok? É isso então. Obrigado.